Vindo mais uma vez aqui aos estúdios da TV Arapuã. O que é que tem de novo? Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Pois é, e ontem teve debate na Rádio Arapuã FM. Os candidatos ao Senado da Paraíba puderam se confrontar e expor suas propostas. Acompanhe, a reportagem com a Thaisa Aureliano. Militância a postos com antecedência para acompanhar o melhor debate com os candidatos ao Senado. No estúdio montado para o confronto de ideias, candidatos corajosos que enfrentaram um verdadeiro paredão, num formato de sucesso aplicado no debate com os que disputam o governo do estado, ninguém ficou sem perguntar a ninguém. Destaque também para a rodada de perguntas dos ouvintes da Rádio Arapuã. Ao vivo, eles ligaram para o estúdio e deixaram questionamentos para os candidatos. Participaram do debate Alexandre Soares, do PSOL, André Ribeiro, do PDT, Bruno Roberto, do PL, Efraim Filho, do União Brasil e Sérgio Queiroz, do PRTB. Se ausentaram os candidatos Manuel Messias, do PCO, Ricardo Coutinho, do PT e Poliana Dutra, do PSB, mesmo com o convite feito há meses aos representantes dos partidos. Gutenberg Cardoso e Clilson Júnior mediaram o debate junto com o jornalista Luiz Torres. A ordem de apresentação dos candidatos no confronto foi definida em sorteio prévio. Os cumprimentos iniciais foram abertos pelo candidato Sérgio Queiroz. Logo após a apresentação de todos, iniciou a rodada de perguntas dos ouvintes. O primeiro a questionar foi um ouvinte de João Pessoa, que queria que eles falassem sobre a importância da função que pretendem assumir. A cada pergunta, um sorteio era feito para definir quem responderia à audiência da Arapuã FM. Teve ainda temas como emprego e renda para a juventude, políticas para o público LGBTQIAP+, transporte público e sobre piso salarial da enfermagem. No paredão, cada candidato foi confrontado por todos os opositores. O primeiro foi Efraim Filho. O paredão seguiu com André Ribeiro, Bruno Roberto, Alexandre Soares e Sérgio Queiroz. Por conta do tempo excedente devido à ausência de 3 candidatos, o debate ganhou mais uma rodada de perguntas dos ouvintes. Os eleitores, de novo, puderam ligar para a Rádio Arapuã e ouvir na hora, ao vivo, o que os candidatos pensam sobre diferentes assuntos. Fim do debate com as considerações finais. Os candidatos ainda falaram com a nossa equipe de reportagem sobre as impressões do confronto promovido pela Arapuã e da oportunidade de ficar mais perto do eleitor. Saudar o sistema Arapuã por esse formato de debate. Esse é um debate que permite que, na verdade, as candidaturas explorem o melhor de suas propostas e explorem também aquilo que a população, de um modo geral, quer ouvir. Avaliação muito boa, porque mais uma vez nós apresentamos propostas. O povo que está em casa está querendo saber o que é que você vai fazer como senador. E eu, André Ribeiro, que é o número mais fácil dessa eleição, 1, 2, 3, mais uma vez, para minha tristeza, fui o único que apresentei propostas concretas. Eu, Bruno Roberto, pude apresentar de forma breve algumas das nossas propostas, das nossas ideias, alinhada com as pautas que defende o presidente Bolsonaro para o desenvolvimento inclusivo, sustentável aqui no estado da Paraíba. Um debate extraordinário onde a gente pôde colocar ideias, ações, projetos, discutir a Paraíba, mostrar que o Senado é a casa mais visada da política brasileira. Precisa ter alguém lá com coragem, ousadia. Arapuã, de parabéns, debate de alto nível. Sinceramente, os candidatos muito preparados, dentro, é claro, de suas percepções de vida, mas eu, graças a Deus, acho que me saí bem, respondi todas as perguntas com segurança. Mais um capítulo, mais um episódio, mais uma etapa concluída, desse trajeto, dessa jornada que o sistema Arapuã se propôs a conduzir junto com toda a equipe ao longo dessas eleições de 2022, garantindo e assegurando a maior e melhor cobertura das eleições deste ano aqui na Paraíba. Um debate com mais de 2 horas, de duração, em que os candidatos puderam, de forma muito clara, muito ali, sem interrupções, eles com eles próprios e suas ideias, para poder fazer esse confronto. Acho que a ideia do paredão, em que cada candidato sabe que está ali para responder a todos,
é muito importante. Um debate como esse clareia o ouvinte, faltando poucos dias para a eleição, para saber, porque muitas vezes o candidato, quando está no guia, é aquela coisa maquiada, aquele texto teleprompter. Aqui não, é paredão, é ouvinte, é a participação popular para o eleitor, quem assiste em casa, quem ouve pela TV, pelo rádio, pela internet, decidir o voto para quem é o melhor senador da Paraíba. Debate quente, confrontos de 3 candidatos fortemente se agredindo, tentando convencer o eleitorado. E a grande novidade, 10 ouvintes participando direto, falando direto com o candidato. Isso é novidade, é ousadia do sistema Arapuã. Além do paredão, que é a grande novidade dos debates no Brasil inteiro. O único sistema que teve coragem de fazer isso fomos nós. Pois é, muito bom. O debate cumpriu o papel de possibilitar o eleitor conhecer mais e melhor sobre o que pensam aqueles que desejam representar o Senado. O Senado é um cargo que requer capacidade. Meu amigo Felipe Nunes vai falar sobre o debate, vai ter comentário, as novidades, o que tem aí, Felipe, pra gente. É isso. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. O debate, como você disse, Gustavo, cumpriu o seu papel. Nada melhor que um debate como esse para o eleitor observar o comportamento dos candidatos querem representar o Estado lá na Câmara Alta, no Senado Federal. Em relação aos candidatos que se ausentaram, creio que essa não foi uma falta com o sistema Arapuã, mas com o eleitor. Ser transparente é uma premissa que vale para todos aqueles que desejam ocupar um cargo público por meio do voto. Parabenizar aí o mediador Luiz Torres, o Tember Cardoso, o Clilson Júnior e a todo o sistema Arapuã, mas por esse brilhante debate, Gustavo. Agora vamos falar sobre decisão judicial aqui na corrida para as eleições do dia 2 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba rejeitou ontem um recurso apresentado pelo ex-governador Ricardo Coutinho contra a decisão da última sexta-feira que o indeferiu o registro da candidatura dele ao Senado. A decisão, novamente, foi por unanimidade. A Corte seguiu o entendimento do relator, o juiz José Ferreira Ramos Júnior, que não viu vícios a serem sanados no acórdão da decisão da última sexta-feira. A defesa havia impetrado embargos infringentes aí na Corte com o objetivo de questionar alguns pontos do acórdão publicado pelo TRE na sexta. O advogado de defesa do ex-governador, Igor Suassuna, me disse que já prepara um recurso ao TSE para tentar mudar a decisão local. O TRE considera o ex-governador Ricardo Coutinho inelegível para a disputa em razão da condenação por abuso de poder político com viés econômico praticado nas eleições de 2014. Então agora a situação do ex-governador sai do TRE e vai para o Tribunal Superior Eleitoral em relação aí ao registro da candidatura. Ele também tenta recursos no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a sua condição de inelegibilidade. E a gente segue acompanhando a situação jurídica do ex-governador Ricardo Coutinho, mas tem uma outra decisão que pode influenciar nesse caso, porque ontem o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou um recurso da ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena, para que tentava suspender o indeferimento da candidatura dela para deputada federal. Por meio de uma tutela cautelar antecedente, a petista buscava manter-se na disputa, alegando que não teve contra si a punição de inelegibilidade. Ela também buscava aí manter o uso da verba do fundão eleitoral. Márcia foi condenada pelo TSE em 2020 no mesmo processo envolvendo Ricardo Coutinho pela prática de abuso de poder político nas eleições de 2014. Ao rejeitar ontem o recurso de Márcia Lucena, o ministro Benedito Gonçalves reiterou que a ex-prefeita está inelegível com base na Lei Complementar 64 de 1990. O que diz essa lei? Que são inelegíveis para qualquer cargo os que tenham contra si condenação por representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por um órgão colegiado em processo de abuso de poder político ou econômico, que é o caso da ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena, e também do ex-governador Ricardo Coutinho. Eu falei com Márcia há pouco, ela disse que há um outro recurso que vai julgar o mérito da decisão sobre o indeferimento dessa candidatura ainda lá no Tribunal Superior Eleitoral e que está confiante aí na manutenção da sua candidatura
a deputada federal. A gente segue acompanhando, portanto, aí esses dois casos, tanto do ex-governador Ricardo Coutinho, quanto da ex-prefeita de Conde Márcia Lucena e de outros postulantes que tiveram os seus registros de candidaturas indeferidos pela Justiça Eleitoral. E para finalizar, vamos ver como estão as agendas dos candidatos ao governo do estado hoje. Candidata Adjane Simplício, do PSOL pela manhã, acompanha Alexandre Soares, candidato ao Senado, numa entrevista a uma emissora de rádio de Campina Grande e participa de debate em uma emissora de TV. À noite, realiza panfletagem no Shopping Manaíra e depois acompanha Alexandre Soares em debate de TV no Sertão. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, pela manhã, participa de debate em emissora de TV em João Pessoa e à tarde, reunião com apoiadores. O candidato João Azevedo, do PSB, pela manhã, cumpre a agenda administrativa e depois participa de debate em uma emissora de TV. À tarde, realiza caminhada no bairro das Indústrias, Cidade Verde, aqui na capital. E à noite, participa de jantar de adesão em uma casa de recepções. O candidato Marjor Fábio, do PRTB, pela manhã, participa de debate em uma emissora de TV. À tarde e à noite, visita apoiadores na capital. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, pela manhã participa de debate em uma emissora de TV e à tarde de uma carreata lá em Santa Rita. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã participa de debate em uma emissora de TV, à tarde e à noite grava para o Guia Eleitoral. O candidato veneziano, do MDB, pela manhã grava para o Guia Eleitoral e também participa de debate em uma emissora de TV. À noite, participa de evento político em Bahia e, em seguida, de um evento no bairro de Cruz das Armas, aqui na capital. É isso. Pois é. Muito obrigado, meu amigo Felipe, sempre trazendo as informações da política. Um abraço para você e para todo mundo que está em casa. Aí entende. O assunto quem entende é ele. Valeu. E agora, o que é que tem pra gente? Vamos conferir o novo plantão da Oral Unique.